Assim nos diz o Senhor, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nós há pouco cantamos que o Senhor é majestoso, poderoso, incomparável. Que as palavras não são suficientes para expressar a tua grandeza. Ó Deus, fala conosco, Pai. Ninguém é suficiente para expor a tua palavra. A tua palavra é sempre muito mais rica do que aquilo que nós conseguimos falar em palavras. É por isso, ó Deus, que nós precisamos de maneira intensa da ação do teu Espírito sobre nós, para que a tua palavra não simplesmente venha sobre nós como conhecimento para a mente, mas de forma que a tua palavra venha sobre nós e tome conta do nosso coração, tome conta de todo o nosso ser, transformando a nossa mente, tocando as nossas emoções e transformando as nossas vontades. Ó Deus, fala, Pai, fala conosco, revela-te a nós, ajuda-nos a contemplar a tua beleza mais uma vez, em Cristo Jesus, amém. Você está satisfeito com a tua vida espiritual? Você já chegou num ponto da tua vida que você fala assim: ok, eu cheguei num ponto muito bom, eu sou crente pra caramba, tô satisfeito comigo mesmo, tô satisfeito, sou amigo de Deus já tive todas as experiências que eu queria ter, eu já tive, e então eu estou satisfeito. Será que alguém aqui seria suficientemente sem senso para achar que chegou nesse ponto? Um dos nossos problemas é que nós sempre somos incompletos na nossa vida cristã. Ou nós nos dedicamos completamente às emoções e choramos e expressamos todo o nosso sentimento para com Deus, mas desprezamos um pouco o temor de Deus, o conhecimento de Deus. Ou por outro lado, nós nos lançamos a nos aprofundar no conhecimento de Deus e nos tornamos profundos conhecedores de doutrina, de teologia, mas transformamos-nos em pessoas com o coração endurecido. Ou nós nos lançamos, quem sabe, à prática da ação social, e aí então fazemos muitas coisas, vamos em todos os lugares onde eu puder ser útil, onde eu puder servir, eu vou ali, mas eu também nem sinto tantas coisas por Deus, e nem conheço tão bem a Deus. E nós somos assim, via de regra, incompletos na nossa vida com Deus. A solução.
A solução é que Deus quer que a gente viva uma vida completa para com Ele. E Ele nos dá os meios para isso. Esse salmo fala a respeito disso. Esse salmo fala a respeito de vida com Deus. Esse salmo fala a respeito de adoração e a respeito de temor. Esse salmo fala a respeito da beleza de Deus. E porque Ele é belo, nós então lhe devemos algumas atitudes. Esse é um salmo anônimo. Ele não revela para nós quem foi o seu autor. Ele começa com aleluia, como os vários outros salmos que vêm depois dele, ou melhor, os 112 e os 113, e depois mais para o final alguns outros vão terminar com aleluia, fazendo uma construção especial no livro do Saltério. Esse salmo e o salmo seguinte, Salmo 111 e o 112, são irmãos gêmeos. Ambos começam com aleluia e são um acróstico, ou seja, cada linha da poesia começa com uma das letras do Antigo Testamento. E quando um autor bíblico faz isso, ele faz para que o salmo fosse mais facilmente decorado. Ou seja, é o tipo de salmo chamado salmo de sabedoria que o autor bíblico compôs para que os crentes do Antigo Testamento memorizassem o salmo, tamanha a importância do seu conteúdo. Infelizmente, algumas dessas coisas são impossíveis de ver na tradução em português. E aí então o salmista começa da seguinte maneira: aleluia. Você sabe o que é aleluia? Aleluia é um imperativo. É um imperativo mais o apelido de Deus, porque Deus tem um nome e um apelido. O nome de Deus é Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová aportuguesado. E o apelido que de vez em quando aparece na Bíblia é Yah, que quem gosta de reggae chama de Jah. É por causa exatamente disso que o reggae chama Jah, chama Deus de Jah. E aí então nós temos o verbo louvai Yah, aleluia, louve Yahvé. É assim que o salmo começa. E aí ele diz, o salmista faz essa declaração extremamente intensa: de todo o coração renderei graças ao Senhor. De todo o coração eu vou agradecer, louvar, adorar o nome do Senhor, ou o Senhor. Porque Ele é digno. O porquê Ele é digno Ele vai explicar ainda. Mas o que é interessante aqui é que ele faz um compromisso de render graças ou de louvar o Senhor, mas não é pelas metades, não é com apenas parte do seu ser. Mas o compromisso é: eu vou louvar Yahvé com o todo do meu coração. E aqui a gente precisa entender um pouquinho mais o pensamento hebraico. Porque quando você fala para alguém, eu te amo de todo o meu coração, o que você quer dizer é: eu te amo com todo o meu sentimento. Mas quando um judeu falava, eu te amo de todo o meu coração, o que ele queria dizer, e mais todo o resto do pessoal do Oriente daquela época, era: eu te amo com o centro do meu ser, com o lugar de onde fluem as fontes da minha vida, com o lugar que comanda tudo o que eu sou. Eu te amo de toda a minha razão, de todas as minhas vontades e com todas as minhas emoções. É assim que eu te amo. É isso que é o coração na Bíblia. É o quartel-general ou a torre de controle do ser humano. É o lugar a partir de onde tudo mais acontece. É o lugar que crê, é a fonte da fala, é a fonte das emoções, é a fonte da razão, é a fonte das vontades, é a fonte de tudo. E o salmista diz: é a partir desse lugar, é com o todo desse centro de controle do meu ser, que eu vou adorar e louvar e honrar e cantar e agradecer o Senhor. E ele promete fazer isso em duas situações, tanto na companhia dos justos quanto na assembleia. Assembleia é isso daqui. É o conjunto, é a igreja, é o povo de Deus reunido em adoração. E o salmista diz: eu vou louvar o Senhor de todo o coração quando eu estiver na igreja reunido com o povo de Deus. Mas ele também promete fazer isso na companhia dos justos.
Ou seja, naqueles momentos de comunhão íntima, naqueles momentos que ele estivesse reunido com uma pequena parcela do povo de Deus, ele diz: ali eu também vou louvar o Senhor. Porque louvor não é só no momento de culto, embora o culto seja um momento especial, seja um momento de encontro solene especial com Deus, momento separado dos demais, mas o resto também é culto. O que você faz quando você está num pequeno grupo dos crentes? Quando vocês se encontram na rua, ou nas casas uns dos outros, ou nas sociedades internas, ou para fazer algum bem por aí, qual é o assunto maior? O que vocês ficam conversando? Será que nessas ocasiões Deus continua sendo o centro, ou Deus só é o centro aqui? Nessa grande reunião, Deus precisa ser o centro, não que Ele precise ser o centro, mas nós precisamos centralizá-lo para o nosso próprio bem, nos momentos solenes de adoração no culto, mas também quando nós estamos apenas a uns poucos de nós, num momento informal. Ali também é hora de nós louvarmos o Senhor de todo o nosso coração. Nos versos 2 a 9, o salmista explica o porquê que ele vai fazer isso. Ele acabou de fazer um compromisso, uma ordem, um convite e um compromisso. O convite foi: louvai ao Senhor, louvem o Senhor comigo. E o compromisso é: eu vou fazer isso, eu vou louvar o Senhor, mas eu vou fazer de todo o meu coração. Eu vou fazer com o povão de Deus reunido, e eu vou fazer quando nós tivermos apenas uns poucos de nós. E eu vou fazer com toda a intensidade possível. Sabe por quê? Aí ele começa a explicar. Por causa de quem Deus é e por causa do que Deus faz. Ele diz: grandes são as obras do Senhor. Obras que são consideradas, meditadas, pensadas, matutadas por todos os que nelas têm o seu prazer, se comprazem. Nas obras de Deus existe glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Essa é uma introdução do que ele vai explicar com mais detalhes nos próximos versos. Ele louva a Deus porque as obras de Deus são grandiosas. O nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus é o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. O nosso Deus é o Deus que levantou as 10 pragas. O nosso Deus é o Deus que desbarateou exércitos inteiros. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista reconhece que as obras de Deus são grandiosas, e Ele é digno do louvor, porque Ele faz o que ninguém mais pode fazer. Ele é o Deus que criou as galáxias. Ele é o Deus que conhece as zilhões de estrelas que existem, cada uma pelo seu nome. Ele sabe o lugar de cada uma no cosmos. Ele sabe quando cada uma cai do céu, porque é Ele que ordena. O nosso Deus é o Criador do universo. O nosso Deus é o Criador de todos os animais. Sabe quando você tem oportunidade, nas poucas horas que vale a pena assistir canal aberto, sabe quando você tem a oportunidade de assistir Globo Repórter, que fala a respeito da natureza? Ou Discovery Channel, alguma coisa do tipo? E aí então você começa a ver a perfeição da natureza. Como existe harmonia, inteligência e perfeição na obra da criação de Deus. Aquele deveria ser um momento de louvor para você. Aquele deveria ser um momento de você levantar as mãos para o céu e dizer: louvado, benigno, bendito seja o nome do Senhor. Ontem eu tive a oportunidade de ir num dos rios aqui da região. Eu tirei foto de um peixe que eu peguei, grande assim. Peguei a vara e pus assim, aí o peixe ficou perto da câmera, e aí ele ficou grande. Quanta beleza, gente. Quantos pássaros. Quanta riqueza natural. Quanto barulho de natureza. Que chuva torrencial maravilhosa que a gente teve nessa tarde. O poder de Deus manifesto por meio da água.
Quem é que consegue derramar esse monte de água do céu de uma vez? Você precisa passar a contemplar as obras de Deus e reconhecer a mão de Deus no que você vê. Vocês têm uma bênção que eu estou longe de ter. À noite em São Paulo eu não consigo mais contemplar o céu, porque se aparecerem umas 100 estrelas, vai ser, uau, uma noite extremamente bonita e limpa. Mas vocês aqui têm a oportunidade de olhar para o céu à noite e ver centenas, possivelmente milhares de estrelas, se você prestar bem atenção. Tem lugar que, se você olhar bem, fica até branco de tanta estrela juntinha, uma em cima da outra. Você precisa aprender que isso foi feito para a glória dele. E aí então, tome essas experiências como momentos de devoção, como momentos de aquietar o seu coração na presença do Pai e de contemplar a beleza dele, a grandeza dele, o poder dele, porque a vida não diz respeito a você, a vida diz respeito a ele. O salmista diz que essas obras são grandes e elas são consideradas por todos os que se comprazem, os que têm prazer nelas. Se você não gasta tempo pensando nas obras de Deus, quer dizer que você não tem prazer nas obras de Deus e nem em Deus. Nas obras de Deus existe glória e majestade, e a justiça de Deus permanece para sempre. Ou seja, o salmista fala das coisas que Deus fez, e aqui ele ainda está falando genericamente, as coisas que Deus fez, e ele fala de vários dos atributos de Deus que nós podemos ver por meio das suas obras. Aqui ele falou da glória de Deus, da majestade de Deus e da justiça de Deus. Não há ninguém que se compare a Ele. Ele é extremamente, totalmente glorioso. Sabe o que é glória? A palavra glória é a palavra peso. É peso. Peso no sentido de algo tão maravilhoso que é pesado demais, que é muita beleza reunida, e isso se torna pesado. Deus é o Rei acima de todas as coisas, e Ele é justo. O salmista, dos versos 4 a 7, vai focar agora mais especificamente nas obras da providência de Deus, ou seja, a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de governar tudo o que existe, por meio da palavra do seu poder. A Bíblia diz que o nosso Deus tudo sustenta pela palavra do seu poder. Apenas com a palavra Ele faz o universo todo funcionar. Desde a hora correta de um ovinho de uma ave eclodir, até a hora certa da estrela cadente descer ou cruzar o céu, até a hora certa dos astros acenderem em algum lugar, até a hora certa o tempo que deve durar o movimento de rotação e translação de vários planetas. Deus cuida de tudo, porque Ele é o Senhor. O salmista então agora vai falar a respeito da obra da providência de Deus. Verso 4 diz assim: Ele fez memoráveis. Note de novo, é para você lembrar, é para você prestar atenção nisso. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, e agora ele vai para o atributo de Deus: benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Ele vai se lembrar sempre da sua aliança. Ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras e dá ao seu povo a herança das nações. As obras das mãos de Deus são verdade e justiça. Deus é esse ser totalmente bom, santo, puro,
Misericordioso, a palavra misericórdia, embora no hebraico não seja isso, mas no português ela é ainda mais bonita do que no hebraico nesse caso. Ela diz respeito a alguém que coloca o seu coração na miséria. Misericórdia. É o coração na miséria, e de fato é isso que Deus faz por você. É por isso que Ele se encarnou e desceu literalmente na nossa miséria, a fim de nos transformar de miseráveis em filhos do Rei. Mas essas misericórdias não são mostradas apenas, e esse apenas é lógico que não é diminuindo essa obra, mas não são demonstradas apenas na salvação. Tudo é misericórdia. A tapioca que eu comi nessa manhã é misericórdia. A pupunha de ontem também. Deus não tem obrigação nenhuma de colocar comida na tua mesa todos os dias. Ele não tem nenhuma obrigação. Pelo contrário, quando o nosso primeiro pai escolheu o pecado, se Deus tivesse, ao invés de ter dito, agora em fadigas obterás o alimento, se Deus ao invés disso tivesse dito, agora você não mais vai ter o alimento, estaria certo, justo e bom. Ele teria todo o direito de fazer isso, mas Ele não fez. Todo santo dia Ele te provê, Ele te supre, e isso é misericórdia dEle sobre você. Ele dá sustento aos que o temem. Mais do que isso, Ele não se esquece da aliança que Ele fez com você. Ele mesmo te amou na eternidade, Ele mesmo te escolheu, Ele mesmo te atraiu, como a própria palavra diz, Ele mesmo te transforma, e a despeito de tudo isso, você continua sendo mal, escolhendo tantas vezes o pecado ao invés da santidade, e ainda assim Ele se lembra da aliança que Ele fez com você. Embora todos nós sejamos comparados na palavra a uma mulher adúltera e a uma prostituta, ainda assim Ele não nos deixa para trás. Como Oséias foi atrás da sua esposa que o traiu, o Senhor vai atrás de nós, porque Ele se lembra da sua aliança. Você tem vivido para Ele? Você tem vivido para a glória dEle, em gratidão, amor de todo o teu coração? Qualquer coisa menos do que isso é idolatria e absurdo. Nosso Deus é o Deus que manifesta ao seu povo o poder das suas obras, e é o Deus que dá ao seu povo a herança das nações. Ontem à noite, no Congresso da Fé Reformada, nós tivemos a oportunidade de estudar a respeito do céu, do novo céus e nova terra. Deus literalmente vai dar para nós a herança das nações. Por amor dEle, por graça dEle, por nenhum mérito da nossa parte. Portanto, o salmista aqui louva a Deus pela sua providência. Deus coloca comida na mesa todo dia. Deus se lembra da sua aliança para conosco todo dia. Deus nos concede bênçãos todo santo dia. E é por isso, agora ele fala também dos atributos de Deus, que em Deus existe verdade, em Deus existe justiça. É por isso que Ele é benigno e misericordioso. No final do verso 7 e no verso 8, o salmista agora se volta para uma outra parte da obra de Deus. E ele diz assim: fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão.
O que acontece aqui com o salmista é o mesmo processo que acontece lá no Salmo 19. No Salmo 19 o salmista começa, é como se ele estivesse numa noite e de repente ele olha para o céu e ele fica extasiado com a beleza da natureza e ele começa a dizer, como é que ele começa a dizer no Salmo 19? Os céus, obrigado, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso para o outro dia, uma noite conversa conhecimento com a outra noite, e eles fazem isso sem palavras, sem linguagens, nenhum som é emitido. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nesse lugar, os confins do mundo, Deus pôs uma tenda para o sol, o qual sai como um noivo recém-casado dos seus aposentos e desfila pelo céu como um herói a percorrer o seu caminho, e nada refoge ao seu calor. Ele olha para a natureza e ele contempla Deus, mas depois ele se lembra que Deus lhe deixou uma revelação ainda mais perfeita do que a natureza. Perfeita é a lei do Senhor e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui é o mesmo processo. Ele olhou para a natureza e ele viu Deus, ele olhou para a providência e ele viu Deus, e aí ele se lembra, mas eu tenho a palavra, e a palavra também me revela Deus. Então ele louva a Deus por causa da palavra. Fiéis todos os seus preceitos, eles são estáveis para todo o sempre, porque eles foram instituídos em fidelidade e retidão. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Você tem amado a palavra de Deus? Se você se emociona no momento dos cânticos, mas não lê a palavra de Deus durante a semana, a tua emoção está te enganando. Se você faz boas obras, mas despreza a palavra, as tuas boas obras estão te enganando. Não é a Deus que você ama. Você ama as emoções ou as boas obras em si, mas não o Deus delas. É na palavra que nós conhecemos a Deus de maneira perfeita. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. São mais desejáveis do que ouro, mas pense em muito ouro. Mas não é qualquer ouro, é ouro puro, e aqui eu posso falar de ouro, não é? Vocês conhecem muito mais ouro do que eu. Pense em muito ouro puro, ouro bem puro. O que você prefere? Um montão dele ou a palavra? A palavra ou um chocolate belga todo especial? Ou mel, que é o que diz o texto. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você tem amado a palavra assim, como se ela fosse um montão de ouro, como se ela fosse o chocolate mais gostoso que você já comeu, ou o mel mais puro? Você tem permitido que Deus haja em você por meio da palavra? Você tem buscado que Ele haja em você por meio da palavra? Os preceitos do Senhor são estáveis, e é lógico que eles, sendo estáveis, eles dão estabilidade para quem se firma neles. Nós vivemos numa época de pessoas doentes e dopadas. A nossa sociedade está cada vez mais dopada, porque as pessoas não aguentam mais o tranco da realidade da vida. Está todo mundo pirando. É por isso que as etiquetas de doenças, supostas doenças, vão sendo inventadas em escala industrial. Existe doença também, ok? Mas existe muito pecado ganhando o nome de doença. Existe muita gente instável emocionalmente.
E parte dessa instabilidade, a maior parte dessa instabilidade, é falta da palavra. Mas o salmista agora vai louvar a Deus por uma outra parte da obra de Deus. Ele já louvou a Deus pelas obras no geral, e nós focamos aqui a criação. Ele já louvou a Deus pela providência. Ele já louvou a Deus pela palavra. E agora ele vai louvar a Deus pela redenção, verso 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. A redenção são os atos salvíficos de Deus. São os poderosos atos de salvação da parte de Deus. É Deus entrando no Egito e acabando com tudo para tirar o seu povo do Egito e colocar o seu povo na terra prometida. É Deus destruindo os babilônios e trazendo o povo de Deus para morar de novo na terra prometida. É Deus em Cristo rompendo as dimensões do sobrenatural e do natural, para encarnar-se como um ser humano, viver uma vida pobre de restrições e de humilhações, a fim de salvar um povo que não merece. É Deus nos arrancando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Mas não pensem que foi de graça. Sai de graça para você, mas alguém pagou. Quando a gente fala salvação foi pela graça, a gente não está querendo dizer que ninguém pagou. Ela sai de graça para nós, porque Jesus se sacrificou para isso. E Deus te dá isso de graça. Pureza, união com Cristo, justificação, te transforma em alguém justo. Começa a trabalhar no teu coração para te santificar. Deus faz todo o processo. É por isso que Ele é santo e tremendo. Vamos dizer juntos: santo e tremendo é o seu nome. Santo e tremendo é o seu nome. Deus te salvou, Ele é santo e tremendo. Se a gente gritasse isso com a maior força dos nossos pulmões juntos, ainda seria pouco. Se a gente passasse o resto dos nossos dias dizendo santo e tremendo é o seu nome, ainda seria pouco. É por isso que o salmista fez esse compromisso lá no começo: de todo o coração renderei graças ao Senhor. Olha a criação, olha a providência, olha a palavra, olha a salvação. Ele é santo e tremendo, benigno, misericordioso, justo, verdadeiro. O interessante é que depois de tudo isso, o verso 10 fala uma coisa que parece que não tem nada a ver com o resto. É estranho. Olha só: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Mas fala assim, não entendi. O que aconteceu? O salmista estava falando de outro assunto. Isso daqui tem a ver com Provérbios, Eclesiastes. Está no lugar errado, parece. O que está acontecendo aqui? Isaías era muito amigo do rei de Israel chamado Uzias. E Uzias era um dos melhores reis que Israel já tinha tido. Um rei justo, um rei reformador, um rei que fazia boas coisas, mas um rei que pecou, como todos os homens pecam, e ele achou que ele poderia oferecer sacrifícios ao Senhor quando ele não era sacerdote, e por causa disso Deus o deixou leproso e ele morreu. Isso foi uma tragédia em Israel. Todos ficaram desesperados porque o grande rei morreu. Ele era muito bom e ele morreu. Então a questão em Israel era: e agora que a gente não tem rei, o que vai acontecer? Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Era mais ou menos isso: Isaías, o rei de Israel continua aqui, ok? Eu continuo no meu trono. Fala para o pessoal aí não ficar muito desesperado, porque o rei continua no trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, e eles voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Deus falou, o lugar todo tremeu, o lugar todo ficou cheio de fumaça. E aí então Isaías disse: quero tocar nas tuas vestes e me aproximar de ti, não. Incendeia, Senhor, não. Quando a gente vê Deus, sabe o que acontece? A gente fica com medo, porque Ele é muito grande, Ele é muito santo, Ele é muito perfeito, Ele é muito justo, Ele é muito tudo que existe de bom e o que nós não somos. Portanto, o nosso senso é de inadequação. O nosso senso é: eu estou perdido, porque Ele é perfeito e eu não sou. Ele é tudo de puro e eu não sou. Deixa eu não pensar nada para que Ele não veja a impureza da minha mente. Não dá, Ele vê tudo. Esse é o desespero do salmista no Salmo 139. O salmista está em crise porque ele tem ódio no coração. Ele fala isso: eu abomino os que contra ti se levantam, para mim são inimigos de fato. E aí esse sentimento fez se afastar um pouco de Deus. E aí então ele tenta correr para longe de Deus, mas não dá, porque Deus é onipresente. Ele tenta esconder o que ele sente de Deus, mas não dá, porque Deus é onisciente. Até que ele chega e ele fala: Senhor, não tem jeito, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Eu não estou sabendo nem se eu estou certo ou se eu estou errado. Quando nós contemplamos a beleza de Deus, nós contemplamos a nossa feiura ao mesmo tempo. E aí a resposta é: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. É Pedro olhando para Jesus, e Jesus fala assim: lança a rede do outro lado. E Pedro era macaco velho, Pedro era pescador. E ele fala assim: ó, eu já pesquei a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar. Ou seja, se fracassar, a culpa é tua. E quando ele puxa, vem 153 grandes peixes. Ele nem precisava aproximar da câmera para ficar grande, era grande mesmo. E ele percebe que tem alguma coisa sobrenatural ali. Quem se lembra o que ele fala? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele percebe que Jesus é Deus. Numa outra oportunidade, Jesus se aproxima. Ele quer ir para perto de Jesus. A Bíblia diz: ele se vestiu e pulou na água. Não é o contrário que normalmente se faz? Você tira a camisa para entrar na água, mas ele estava indo para perto de Jesus. Então ele se veste e pula na água. Quando nós contemplamos a beleza de Deus, e foi isso que esse salmista fez, ele olhou para a criação, ele olhou para a providência, ele olhou para a palavra, ele olhou para a salvação, e ele viu a beleza de Deus. E aí ele lembrou que um Deus tão grande é digno não somente do nosso louvor mais intenso, de toda a nossa razão, de toda a nossa emoção, de toda a nossa vontade, mas esse Deus é digno também do nosso temor. Algumas pessoas dizem que temor na Bíblia não é medo, não é medo, é respeito. Eu discordo intensamente disso, por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia normalmente coloca as duas palavras juntas, temor e tremor. Você já viu alguém tremer de respeito?
Não, as pessoas tremem de medo. Segunda coisa, qual seria a tua atitude se você estivesse ali naquele carro de bois, no qual estava a arca do Senhor, e de repente a roda do carro passa por cima de uma pedra, a arca do Senhor vai cair, um homem talvez de bom coração vai segurar a arca para ela não cair, e ele morre fulminado imediatamente na presença de Deus. Qual seria o sentimento que tomaria conta do teu ser? Respeito? O texto diz ali: sobreveio temor sobre Davi. E se você visse Ananias e Safira, caindo, por terem mentido contra o Espírito Santo de Deus? Ou Nadab e Abiú sendo consumidos por terem oferecido fogo estranho no altar do Senhor? Você se sentiria com um pouco mais de respeito de Deus? Certa feita, Deus escreveu nas Escrituras algo para convencer as pessoas de que elas deviam temer. E Deus disse assim: não temais aqueles que podem matar o corpo, temam antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O que você sente quando você ouve isso? Respeito? O Deus que você professa servir é o ser mais poderoso do universo. Nenhum super-herói chega nem perto dele, nem o Hulk. A força, o poder contido em Deus é impossível de você medir. E esse Deus totalmente poderoso é totalmente santo, puro, e Ele se ira contra o pecado, porque o pecado é uma afronta à santidade dele. O nosso Deus é digno do nosso temor mais profundo. Não há ninguém maior do que Ele em todo o universo. Não há ninguém com tanta liberdade. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. É por isso que o salmista, então, depois de contemplar Deus por meio das suas obras, depois de contemplar os atributos de Deus, a glória, majestade, benignidade, misericórdia, verdade, justiça, fidelidade, retidão, santidade, e para inventar um aqui, tremendidade, ele fala que tremendo é o seu nome. Depois de ter contemplado tudo isso em Deus, agora o salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No meu relacionamento com Deus, eu não posso apenas ter um amor desrespeitoso, mas eu preciso de um amor temeroso. Sim, Ele é o Pai bondoso, que nos recebe de braços abertos como o Pai do filho pródigo e nos ama com toda a intensidade do coração. Mas Ele é também o Pai que olha bravo quando a gente está andando errado. E um olhar dele deveria ser o suficiente para a gente gelar. Como naquela época que os pais educavam os filhos. Não era assim? O filho sabia que tinha abrigo e segurança no pai bondoso, mas ele sabia que se ele estivesse andando errado, o tempo ia fechar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria na Bíblia é saber o tempo e o modo para agir. Saber sempre a palavra certa a dizer. Saber sempre a atitude correta. Saber sempre a hora certa de agir. Você vai adquirir isso a partir do momento que você conhecer o Senhor e, consequentemente, temê-lo. O salmista ainda diz que revelam prudência todos os que praticam esse temor. E termina dizendo: o louvor a esse Deus permanece para sempre. Você está satisfeito com a tua vida espiritual? Eu espero que
você tenha ficado ainda mais insatisfeito hoje. Eu espero que você tenha visto o quão pouco você tem amado de verdade a Deus. O quanto o que você tem lhe dedicado é incompatível com o que Ele é. A bênção é que tem jeito de mudar. Em Cristo Jesus, nós temos a liberdade para amá-lo cada vez mais de todo o nosso coração. Em Cristo Jesus, nós temos o nosso coração restaurado, a ponto de começarmos a entesourar o nosso Deus acima de todas as outras coisas. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de conhecê-lo, conhecer as suas belezas, conhecer o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua ira. A ira de Deus caiu sobre Cristo. A santidade de Deus caiu sobre Cristo em forma de ira, para que você pudesse ter comunhão com Deus. Você já ama Cristo Jesus? De verdade, não da boca para fora, de verdade mesmo. Você já vive para Ele e por Ele? Tem sido Deus o teu maior tesouro, o teu louvor de todo o coração e o teu maior temor? Que Ele passe a ser o teu maior amor, o teu maior tesouro, o teu maior temor, e que em Cristo você se abrigue da ira de Deus, e de novo o ame e o louve cada vez mais. Vamos orar.